reverência à palavra do Senhor. E nessa noite, nós estamos no encerramento da campanha O que Queres Que Eu Te Faça, não é verdade? Quantos aqui já foram muito abençoados pelas ministrações aqui de quinta-feira? Glória a Deus. E eu quero dizer a vocês que nessa noite, nós vamos abordar o que queres que eu te faça de uma maneira diferente de tudo que vocês ouviram aqui. Começando pelo texto. Eu sei que vocês aqui foram muito abençoados por palavras de incentivo para que vocês fizessem a sua petição ao Senhor. Contudo, vocês hão de concordar comigo, e assim como o evangelista Rodrigo disse aqui, obrigado, para que o Senhor possa nos abençoar, nós precisamos obedecê-lo. Amém? Correto? Estou correto ou estou errado? Beleza? Então, obrigado. Então, nessa noite, nós vamos pensar perante as Escrituras, também nesse tema, o que queres que eu te faça, mas não do Senhor perguntando a você, mas você perguntando ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? Olha só que coisa interessante. Deus quer curar? Sim ou não? Deus quer abençoar? Deus quer salvar? Deus quer proteger? Para que Ele faça isso, o que precisamos fazer? Obedecer? Será? Vamos então fazer essa pergunta ao Senhor nessa noite. Senhor, o que queres que eu te faça? E hoje então nós vamos trabalhar no texto de Daniel, capítulo 3, e vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 28. E o tema da nossa mensagem de hoje, que nós vamos abordar, é sauna e água fresca. Amém? Daniel, capítulo 3, versículo 28, diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem senão o seu Deus. Glória a Deus. Feche sua Bíblia, coloque no assento mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo enorme privilégio que o Senhor nos dá de estar na tua casa, de buscar, Senhor, a tua face, de podermos adorar e bendizer o seu santo e bendito nome, de podermos nos entregar totalmente a ti. Fale conosco nessa noite, Senhor, porque desejamos ouvir a tua voz. Nós desejamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Por isso, nessa noite, neste término de campanha, nós oramos perguntando ao Senhor, o que o Senhor deseja que a gente faça? Como o Senhor deseja que a gente viva? E assim viveremos, pois eu sei, nós aqui sabemos, que o Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas para que sejamos então abençoados, precisamos ser guiados pela tua palavra. Fala conosco, no nome de Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Podem se assentar. O Brasil é um país muito grande. A extensão territorial do Brasil é imensa. E com isso é normal que dentro da linguagem, da língua portuguesa, você tenha dialetos diferentes. Por exemplo, o português falado aqui em São Paulo é muito diferente do português falado lá no estado do Pernambuco, onde o meu tio é pastor. O português falado lá no Pernambuco é muito diferente do português falado em Minas Gerais. E o português falado em Minas Gerais é muito diferente do português falado no Rio Grande do Sul. O Brasil é um país muito grande e é normal que a gente tenha, então, esses sotaques diferentes, na verdade, até mesmo dialetos dentro da própria língua, não é verdade? Mas isso não se limita apenas na extensão territorial nacional. Isso também se dá em estados. São Paulo, por exemplo, sofre com isso, ou acontece isso. Isso que nós chamamos de regionalismo também vai trazer expressões idiomáticas dentro do próprio estado. Tanto é que uma palavra aqui na capital de São Paulo
pode não significar a mesma coisa lá no interior de São Paulo. Por exemplo, quando eu era adolescente e morava no interior de São Paulo, e eu vinha de vez em quando para cá, para a capital, visitar meus tios e meus primos, teve uma vez que eu estava aqui, próximo aqui de Guaianazes, na zona leste de São Paulo, e um menino virou para mim e falou assim: ei, você forgou com esse tênis, hein? Aí ele falou: você forgou? Para mim, que sou do interior, eu imaginei, folgou é de folgado. Então significa que eu não me preocupei. Então significa que eu estou fora da moda. Quando ele queria dizer: ó, esse tênis é bacana. Você vê que a gente tem várias expressões que são diferentes, isso é normal. Por exemplo, numa cidade próxima da onde eu cresci, é comum que lá, alguém que esteja muito doente, você fale que a pessoa está com sono. A cidade de Capivari. E se a pessoa vem a falecer, as pessoas dizem que ela dormiu. Imagine a dificuldade de comunicação que essa cidade pode ter. Principalmente de pessoas que não conhecem essas expressões. Agora imagine essa história. Lá no interior de São Paulo, numa cidade muito afastada de São Paulo, chega um pastor para assumir uma igreja. E quando ele chega para assumir, na primeira semana que ele está na frente daquela igreja, ele vai dar os atendimentos no gabinete pastoral. E entra pessoa e sai pessoa, e as pessoas confessam o mesmo pecado. Elas chegam e dizem: pastor, eu vim aqui confessar o meu pecado. E o pastor fala assim: tudo bem, estamos aqui, vou te ouvir. E a pessoa diz: pastor, essa semana eu caí no buraco. O pastor olha e fala assim: ué, que pecado é esse? Cair no buraco é pecado agora? E o pastor não entende. E entra pessoa, sai pessoa no seu gabinete, e as pessoas vêm com a mesma reclamação. Só que essa expressão cair no buraco naquela cidade significava que a pessoa tinha tido um caso extraconjugal, tinha cometido um adultério. E aí imagine essa semana as pessoas entrando no gabinete do pastor e falando assim: pastor, caí no buraco, homens e mulheres. O pastor ficou indignado. Ele foi até o gabinete do prefeito, preocupado com a situação da cidade. Um bom pastor também faz isso, preocupado com as ovelhas. Chega lá e fala: quero falar com o prefeito. Quando o prefeito fica sabendo que aquele novo pastor é o pastor que tinha assumido a igreja, ele vai cumprimentar o pastor, mas o pastor não deixa nem ele cumprimentar, e já começa a falar um monte de questionamento, e brigar com o prefeito dizendo: você precisa cuidar das vias públicas dessa cidade, porque as pessoas estão caindo no buraco. Lá na minha igreja, a semana toda eu vi reclamação de gente caindo no buraco. O prefeito conhecia a expressão. O que o prefeito faz? Vira para o pastor e fala assim: ah, pastor, seu bobinho. E antes do prefeito terminar e explicar para o pastor o que estava acontecendo, o pastor ficou irado e virou para o prefeito e disse: bobinho eu? Só a sua esposa caiu 3 vezes essa semana. Olha só que interessante. A história é cômica, não é verdade? Mas essa história nos traz 2 lições importantíssimas. Quais são essas lições? Primeiro, comunicação é algo muito importante. Quando você entende o que realmente está sendo comunicado, então você consegue ter compreensão total da intenção e da situação. Correto? E a segunda coisa é que a fidelidade é algo que é presumido já pelas relações humanas. Significa então que infidelidade é algo que não é previsível, ou presumível. As pessoas que começam a se relacionar umas com as outras não presumem que as outras serão infiéis. Por exemplo, um homem que casa com uma mulher não presume que essa mulher irá ter outro homem além dele. Assim como uma mulher não prevê que o seu marido terá uma mulher além dela. Sócios que abrem negócios não têm uma previsibilidade de que o seu parceiro irá trair. Amigos, companheiros de ministério, de igreja, não imaginam que seus companheiros irão agir contra eles. Por quê? Porque infidelidade é algo que é indesejável. Quanto fidelidade é algo desejável. E como é na nossa relação com o Senhor? O que o Senhor prevê do homem?
E o que o Senhor deseja do homem? Veja, nós estamos aqui há várias quintas-feiras, ouvindo a pergunta do Senhor, o que queres que eu te faça? E hoje eu te convido a fazer uma nova pergunta. Senhor, o que o Senhor quer que eu, um mero mortal, eu faça? Qual é o seu desejo? O que eu preciso fazer para te agradar? Porque eu sei que a sua vontade para a minha vida é boa, perfeita e agradável. O que eu preciso fazer nessa relação que nós temos entre Senhor e servo, entre pai e filho, que vai te agradar? E aqui nessa história, que nós lemos um versículo, nós vamos ver exatamente essas duas lições sendo aplicadas. A primeira delas é que quando nós não sabemos a real intenção de uma comunicação, a gente normalmente vai entender errado a intenção de alguém, e isso acontece quando o rei Nabucodonosor decide então construir uma estátua de ouro com a sua face, com o seu rosto. Diz o começo do texto que ali nas planícies de Dura, ali na Babilônia, Nabucodonosor vai construir uma estátua imensa, toda banhada de ouro. E provavelmente você ouviu a sua vida toda que tem 3 jovens ali que se negaram a adorar Nabucodonosor como um Deus. E eu vim dizer para você nessa noite que não é bem essa história. Não foi bem essa a intenção. Como não? Vamos nos lembrar um pouquinho onde é este local na Babilônia. Gênesis capítulo 11, no versículo 2, vai dizer que homens decidiram construir na planície ali na Babilônia, em Bavel, que é Babilônia, uma torre. E a intenção dessa torre era que, construindo essa torre, eles se tornassem tão poderosos e também não fossem perdidos e pudessem se espalhar e sempre se encontrariam, que eles seriam semelhantes a Deus. Mas a ideia era a presunção dos homens. Era a arrogância, a prepotência que aqueles homens tinham. E a intenção do seu coração de poder fazer algo que apenas o Senhor poderia fazer. Pois bem, e eles decidem colocar então nessa planície. Nabucodonosor tem a mesma ideia, de colocar nesta mesma região um monumento também que realçasse a sua imponência, a sua importância, e desejando que as pessoas lhe prestassem juramento de lealdade, de fidelidade. Pois bem, mas você vai lembrar um capítulo anterior deste texto de Daniel, capítulo 3, quando Nabucodonosor tem um sonho e nenhum dos seus adivinhos consegue dar a explicação do que está acontecendo. Um profeta, um homem de Deus, cujo qual o Espírito do Deus vivo habitava, vai dizer para ele: olha, este sonho que o senhor está tendo é simples. Essa estátua que tem essa cabeça de ouro, significa que é o seu reino, que o Senhor entregou na tua mão. Ora, aonde tem gente vivente, o Senhor é Senhor sobre eles. Só que este reino vai ser despedaçado, e vai vir outro reino, representado aqui pela prata, o tórax de prata. E depois vão vir outros reinos. Isso significa que o seu reino não é um reino eterno. Contudo, no tempo onde você viu da parte da estátua, que os pés eram de ferro e barro, que representam um outro império, ali Daniel já dizendo sobre o Império Romano, nascerá neste tempo um rei, que este sim terá o seu reino eternizado, o seu reino será de eternidade em eternidade, ele será posto como Senhor sobre todas as coisas, ele nascerá neste tempo, mas o seu reino terá um fim. Isso é falado mais ou menos 20 anos antes deste momento do capítulo 3. Se nós olharmos o livro de Jeremias e também o livro de 1 Reis, nós vamos ver que ali está em torno do 19º ano de Nabucodonosor, ou 18º ano de Nabucodonosor. Então isso significa que se passaram mais ou menos 20 anos. Naquele tempo, Nabucodonosor então engrandeceu ao Senhor, colocou Sadraque, Mesaque e Abednego, que não eram seus nomes hebreus, eram seus nomes ali da Babilônia, como chefes, comandantes da província babilônica. Isso significa que ele deu favor àqueles homens. Só que agora, passou-se um tempo, e o rei, talvez por idade, ou sabe-se lá o motivo,
decidiu esquecer-se daquilo que ele disse, daquilo que ele ouviu. E ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou construir uma estátua inteira de ouro. E vou exigir fidelidade e lealdade. Porque então o reino babilônico será eterno. Veja, Nabucodonosor não tinha a vontade nem o desejo de se tornar um Deus. O que ele queria era que todos fossem fiéis a ele. É interessante a gente pensar nisso. Veja que quando a gente começa a entender totalmente a comunicação, a gente compreende a intenção. E o que vai acontecer? Vai ter uma lista enorme, uma exigência dos poderosos ali da província da Babilônia, para que possam então, dobrar os seus joelhos e prestar devoção e jurar lealdade a Nabucodonosor através daquela estátua. Mas antes disso, ele faz uma coisa interessante, o autor de Daniel. Ele vai dizer como era essa estátua. E ele diz o seguinte, que essa estátua tinha 60 côvados de altura. Altura de aproximadamente 30 metros, um prédio de 9 andares mais ou menos. Só que ela tinha de largura apenas 6 côvados. Significava que era bem estreita. E aqui fica uma lição para nós nos dias de hoje. Todos que chegariam para aquela estátua, olhariam para ela e pensariam automaticamente: que negócio estranho. Imagina uma largura de mais ou menos 6 metros, ou uma largura de mais ou menos 3 metros, sustentando algo de quase 30 metros. Pode ser que fosse um pilar com um busto de Nabucodonosor lá em cima, pode ser. Mas a primeira coisa que nos ensina é que algo que foge muito do natural, algo que foge muito do normal, merece no mínimo a nossa desconfiança. E por que eu digo isso? Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas tentando inculcar na nossa mente, aplicar na nossa mente, coisas que fogem muito do natural. E no mínimo, aqueles que creem em Deus deveriam ter desconfiança antes de abraçar. Coisas que fogem muito do natural merecem pelo menos a nossa desconfiança. Beleza. E aí, vão ter vários oficiais, várias autoridades do reino, que vão se prostrar, e a gente vai ver essa lista sendo repetida 2 vezes, de maneira irônica pelo autor do livro de Daniel. Ele diz que todos os sápatras, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província deveriam prestar juramento a esta estátua. Deveria dizer: nós somos fiéis a Nabucodonosor, estamos aqui para prestar nossa devoção a ele. Só que, no meio do caminho, vão chegar alguns oficiais para Nabucodonosor, e o texto vai dizer, alguns dos caldeus, que provavelmente eram alguns dos astrólogos do rei. Então, pessoas que concorriam diretamente aos cargos de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eles chegam ao rei e dizem: olha, ó rei, tem 3 dos judeus que não honraram ao Senhor e não adoram aos deuses da Babilônia. E é interessante que estes homens, talvez invejosos profissionais, que são bajuladores, oportunistas, chegam até o rei, estão falando a verdade, porque realmente tinham 3 homens que não dobraram seus joelhos. O rei olha, escuta aquilo que eles estão dizendo, e como o rei sabe da intenção do coração deles, sabe que eles são oportunistas, que querem o lugar desses homens, ele diz: manda trazer na minha presença que eu vou perguntar diretamente para eles. Só que o texto vai dizer que ele fica com ira e com furor. E sabe por que isso acontece? Isso acontece, meus queridos irmãos, porque Nabucodonosor é egoísta. Ele é egocêntrico. O seu ventre é seu rei. Ele só se importa com ele e com a sua imagem e com o seu poder naquele império. E isso nos mostra, meus queridos irmãos, que o ego só busca eco. Nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que jamais podem ser confrontadas.
pessoas que jamais podem ser discordadas, tendo ela uma posição elevada ou não. Ninguém pode dizer a ela: olha, eu acho que você está errado. Isso, meus queridos irmãos, é um grande ensinamento para nós cristãos, porque a Bíblia nos ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. Então uma pessoa chega para você e fala assim: olha, o que você está fazendo está errado. Chega a segunda pessoa: olha, o que você está fazendo está errado. Chega a terceira pessoa falando: olha, o que você está fazendo está errado. Você no mínimo deveria parar. Será que o que eu estou fazendo não está errado? Mas pessoas altivas jamais assumem o seu erro. Pessoas arrogantes, egocêntricas, jamais se dobram, e sempre a opinião delas deve prevalecer. Líderes que não podem ser questionados. E onde já se viu uma coisa dessa? E às vezes isso acontece dentro da igreja. E às vezes as pessoas se levantam, pessoas que estão caminhando junto, que amam essa pessoa. Meu querido irmão, se sua esposa, seus filhos, os seus amigos estão dizendo que o que você está fazendo não está certo, por que você quer insistir nesse caminho? Minha querida irmã, se seu marido, suas amigas aqui na igreja, a sua família está dizendo: olha, não vai por este caminho, por que você insiste em ir por este caminho? Você não vê que você caminha para a destruição com as suas próprias mãos? E Deus levanta pessoas para que possam cuidar da gente, e é por isso que existe igreja. E veja que o maior líder de todos os tempos, o Senhor Jesus, vira para os seus discípulos e diz: já não chamo vocês mais de servos, mas chamo de amigos, porque servos não sabem planos dos seus senhores, mas eu contei tudo a vocês. O ego só busca eco. Pessoas que só desejam que outras pessoas fiquem próximas dela só para concordar, são pessoas perigosas. São pessoas que causam grandes dificuldades. E diz o texto então, com ira e furor, ele vai chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele vai dizer: ora, hein? Então é verdade o que estão dizendo por aí de vocês? Que vocês não me prestam honra, não juram lealdade, e que não adoram os deuses da Babilônia? Basicamente dizendo o seguinte: vocês se esqueceram que vocês são alguma autoridade, porque eu instituí vocês como autoridade? Lembrem-se que no finalzinho do capítulo 2, o rei Nabucodonosor vai colocar Daniel como o gerente ali das províncias, e Daniel pede ao rei, fala: olha, eleja também Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o rei elege, coloca eles em posições importantes. Então ele chega basicamente como uma fatura de cartão de crédito. Eu não coloquei vocês nessa posição? O que vocês têm não é por minha causa? Por que vocês não podem dobrar os seus joelhos por mim? Basicamente, não fui eu que te contratei? Por que você não faz essa falcatrua e fica só entre nós? Basicamente, olha, eu casei, não fui um bom pai? Qual é o problema de eu ter uma relação extraconjugal? Eu não sou uma boa mãe? Que custa eu ter as minhas saidinhas por aí? Veja que é uma fatura de cartão de crédito altíssima. Pois ninguém deveria fazer algo a outrem ou outra pessoa, cobrando-lhe algo que excede aquilo que ela acredita. Aqueles homens nunca prometeram que seriam corruptos em prol de Nabucodonosor, e nunca disseram que dobrariam seus joelhos em favor de Nabucodonosor, se ele colocasse eles como governadores, ou como sátrapas, ou como gerentes ali da província. Nabucodonosor coloca eles por livre e espontânea vontade, mas agora Nabucodonosor quer cobrar. Então é interessante o que acontece. Sabe por quê? Porque tem momentos na nossa vida, meus queridos irmãos, que nós vamos nos sentir exatamente sozinhos. E isto é uma bênção. Não é uma maldição. Não é porque o mundo aí fora faz coisas erradas que a gente também faz. Não é porque está todo mundo no seu trabalho matando horário de serviço que você também vai matar. Não é porque lá na sua empresa, todo mundo pega alguma coisa da empresa e leva para casa, que você também tem que fazer. Não é porque os seus amigos, seus parceiros, têm casos com outras mulheres, que você, marido,
tem que ter caso com outras mulheres. Não é porque você, cônjuge, que tem amigos ou amigas que tem flerte e conversa nas redes sociais, e isso é super normal para eles, que é normal para você. Você é o povo escolhido do Senhor para viver de maneira santa e em fidelidade a Ele. Nós somos o sal deste mundo, a luz para essa terra. A gente não se confunde com aquilo que o homem faz. A gente não pode se confundir com aquilo que o mundo faz. Tem que haver separação entre nós e aqueles que não estão em Cristo Jesus. Porque senão, qual é a diferença? Qual é a diferença? E veja, que interessante. Nabucodonosor vai dar uma chance a eles. Vai dizer, agora vai trocar aqui a orquestra novamente e vocês vão ter a oportunidade de prestar adoração. Então preste adoração, porque eu não consigo acreditar que vocês estão no meu reino e são governadores, que vocês não vão dobrar os seus joelhos. Pois é. O Senhor sempre assiste o nosso testemunho fiel, assim como Ele assiste a nossa submissão covarde. O mundo tenta o tempo todo fazer isso conosco. Você é crente e Deus é amor. Você deveria aceitar as pessoas como são. Você é crente e você não ama? E quem disse para você, cara pálida, que o que você nos propõe é amor? Quem disse que é isso que você está propondo e o que o mundo nos propõe é o amor de verdade? Vocês já pararam para pensar que o não revela muito mais amor do que o sim? E eu mostro para vocês. Eu tenho 2 filhos pequenos. Se o meu filho decide colocar o dedo na tomada, eu tiro a mão dele e falo, não pode. Ele chora, ele tenta colocar o dedo de novo e eu digo, não pode. E ele chora, tenta colocar o dedo de novo, eu dou até um tapinha na mão dele e digo, não pode. Meu filho pode pensar, meu pai não ama, meu pai não me ama. Ele não deixa eu fazer o que eu quero, mas eu não deixo ele fazer o que ele quer, porque o que ele quer levará ele à morte. O que eu quero para o meu filho é que ele tenha uma vida e vida em abundância. Isso é amor. Isso é o verdadeiro amor. Deixar com que os outros façam o que bem entendam, isso não é amor de jeito nenhum. Nem o que a Escritura nos ensina como amor. Pense conosco, qual é o maior exemplo de amor que nós temos na Escritura? Um Senhor que se fez carne e se entregou para que nós pudéssemos ter a salvação. Isso é amor de verdade, mas Ele em nenhum momento disse, olha, viva a vida como vocês querem. Pelo contrário, Ele diz, aquele que me ama, segue os meus mandamentos, segue as minhas orientações, então esse será reconhecido pelo meu Pai e por mim. Nem o Senhor Jesus Cristo deixa a gente fazer o que quer, ou qualquer um fazer o que quer. Por que nós devemos fazer assim? Nós fomos chamados para viver em fidelidade, mesmo que a gente fique sozinho nessa. Não é porque todo mundo faz o que é errado, que a gente também vai fazer. Não é porque todo mundo está fazendo, que a gente também faz. A gente vive mediante aquilo que o Senhor nos ensina, nos instrui, porque nós sabemos que Ele irá nos proteger, nos abençoar, que Ele irá cuidar da gente. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, então, é maravilhosa, porque eles dizem assim, rei, nós não vamos nos dobrar. Sobre esse assunto, a gente não precisa nem mais discutir. A gente não vai dobrar nossos joelhos. E não significa que eles estão sendo desobedientes. Pelo contrário. Significa que eles estão sendo obedientes. Não ao rei da Babilônia, mas ao rei do universo. Obedecendo a lei que ele tinha dado. Do Deuteronômio capítulo 6. Êxodo capítulo 20. Vai lembrar que eles não poderiam se prostrar a imagem alguma. A fidelidade deles repousava em outro lugar, não na Babilônia. A fidelidade deles repousava no céu dos céus. Então eles dizem ao rei, se é por conta disso, não precisa nem tocar a música, porque nós não vamos dobrar nossos joelhos. E o que o rei diz a eles? Então eu vou jogar vocês na fornalha, e eu quero ver
quem é o Deus que pode fazer com que vocês escapem das minhas mãos? Estranho isso. O Nabucodonosor, que no capítulo anterior tinha declarado que o Deus de Daniel era o Deus poderoso, era o Deus que levantava reis e que derrubava reis, agora está dizendo que não sabe que Deus é poderoso para poder dar livramento das suas mãos. Lembre-se que aqui provavelmente tinha se passado o período que Nabucodonosor destrói toda a cidade de Jerusalém. Então, ele quer inculcar na mente ali do povo judeu que está presente, que ele tinha vencido o seu Deus. Ele se esquece que Daniel já tinha avisado que o Senhor tinha entregue o povo judeu em suas mãos. Foi o Senhor quem tinha permitido, exatamente porque o povo tinha sido infiel. Não foi Nabucodonosor, no poder do seu braço, que conquistou a Jerusalém, que dominou os judeus. Não, foi o Senhor, na sua prova de amor, que permitiu que Nabucodonosor levasse o povo cativo. Mas Nabucodonosor é tão egoísta, tão egocêntrico, que não consegue ver isso. Então ele diz: eu quero ver quem é o Deus poderoso para fazer escapar das minhas mãos. E aí Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, vão virar para Nabucodonosor e vão dizer: o nosso Deus é quem pode nos livrar das suas mãos. Talvez o coração deles tinha inflamado os textos que eles usavam para meditar na palavra do Senhor. Eles sabiam, se lembravam aquilo que Isaías tinha dito: não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios passares, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Talvez o que eles mais faziam era repetir o Salmo 91, dizendo: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas asas estarás seguros, e a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e as mãos, para que não tropeces. A áspide calçarás os pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Porque eles dobrariam seus joelhos a outro Senhor, se o Deus dele havia prometido que o livraria em todo instante? Eles só precisavam permanecer fiéis. Depois de dizer ao rei: ele certamente nos livrará, eles dizem ao rei: porventura, se Deus não quiser nos livrar, ainda assim não dobraremos nossos joelhos. É interessante, porque nós estamos acostumando uma igreja mimada, uma igreja que só vem para um culto quando há uma promessa de bênção, uma igreja que só vem aqui a este local quando ouve que Deus vai revirar o mundo todo para fazer aquilo que você deseja. Mas, meu querido irmão, se você fosse o Senhor e Deus fosse teu servo, por que você vem para a igreja? Ele te atenderia lá na sua casa, afinal de contas você é quem manda. O fato de você vir à igreja é uma clara demonstração que você vem buscar o favor daquele que é poderoso para fazer, mas você precisa clamar, porque Ele é o teu Senhor.
nós ouvimos tantos homens dizendo isso, e basicamente eles se dobram a um falso evangelho, se dobram a uma falsa teologia, se dobram por aquilo que o mundo tem oferecido, e parece que lá no mundo tem dado resultado. Olha, fale menos de pecado e fale mais sobre riqueza, que a igreja enche. Olha, fale mais sobre o coração, fale mais sobre as coisas que afagam os ouvidos, mas fale pouco daquelas coisas que exortam a igreja, porque aí a igreja enche. Só que aí a igreja não fica cheia, na verdade a igreja fica inchada, porque tem um bando de gente que não se reúne em nome dele. E nesse instante, quando há uma reunião onde o nome dele não é exaltado, aquele que está presente em todos os lugares não se faz presente. Porque ele diz: onde 2 ou 3 estiverem presentes, reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Nós fomos chamados para sermos fiéis nos momentos bons e também nos momentos maus. Casamento não se testa no momento de maior felicidade, casamento se testa quando os dois estão ruins. Fidelidade não é testada apenas em momento bom, fidelidade é testada principalmente em momento ruim. A própria palavra nos ensina: ser fiel no pouco, que então no muito eu vou te colocar. Se você não é fiel no pouco, no difícil, quando você ficar no momento fácil, então você não vai ser. Senhor, o que queres que eu te faça? E é interessante que Nabucodonosor fica irado, e vai dizer o texto que o seu semblante muda. E sabe o que ele vai fazer? Vai pedir para que os homens mais poderosos do seu exército, os mais fortes, aqueles que tinham vencido várias batalhas, que tinham sobrevivido a várias guerras, que tinham mostrado o seu valor, que eles amarrem a Sadraque, Mesaque e Abednego, querendo dar a demonstração de que não havia nenhuma maneira de escapar, não há nenhum escape humano para eles. E ele diz: olha, aqueça a fornalha 7 vezes mais. Provavelmente um local que fabricava tijolo, e agora estava na sua capacidade máxima. Tanto é que aquecia demais a fornalha, que estes homens fortes, valentes, corajosos, graduados, honrosos, eles vão jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e ao jogá-los, morrem, são consumidos pelas chamas. Veja que uma ação egocêntrica faz mal a todos que estão ao seu redor. Então aqueles homens fortes morrem, perecem. E naquele instante, talvez Nabucodonosor tenha pensado: agora é momento de relaxar. Então ele se senta, mas ele olha para a fornalha. E diz o texto que ele se espanta. Ele olha para aquele local que tinha consumido de longe os seus soldados, e ele vê, não Sadraque, Mesaque e Abednego apenas, ele vê um quarto homem que passeia com aqueles 3 na fornalha. E o texto é claro em dizer que eles passeavam. Uma fornalha ardente se torna uma sauna com água fresca para aqueles que são fiéis ao Senhor. A fornalha, que era um instrumento de execução, que matava pelo seu ardor, que matava incinerados, que chegasse próximo, se tornou apenas uma sauna para aqueles homens que passeiam por elas. Só que não passeiam mais sozinhos. Tem um quarto homem lá. Aquele que Nabucodonosor tinha perguntado: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Decide descer e habitar entre os homens e dizer: eu sou o Deus que posso livrar, não da fornalha, mas posso livrar na fornalha.
E mais uma vez, a comunicação é importantíssima. Por quê? Porque tanto o livro de Isaías, quanto o livro de Êxodo, vai retratar o exílio como uma fornalha. Isaías vai dizer que o exílio é uma fornalha de aflição. O livro do Êxodo vai dizer que o exílio no Egito era fornalha de ferro. Por que essa história é tão cativante? Porque para aqueles judeus que estão vivendo no cativeiro, que talvez tenham a sua esperança já desaparecida, já não conseguem mais acreditar em nada, para aqueles que começaram a ceder e adorar a outros deuses, para aqueles que começavam a achar que Nabucodonosor era aquele que merecia honrarias de verdade, para eles estão na fornalha. Então, se Deus só pudesse livrar da fornalha, para eles não teria mais chance. Mas o testemunho aqui é outro. Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou na fornalha. Às vezes a gente pensa: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, o mundo está desabando na minha cabeça, e o Senhor não me vê. Meu casamento não tem mais jeito, a saúde, nossa, já não tem mais jeito. Quem é o Deus que pode me livrar dessa fornalha? E eu vim essa noite te dizer que o Senhor a quem servimos é o Deus que é poderoso para te livrar mesmo nessa fornalha. Então o rei Nabucodonosor manda tirar depressa aqueles homens da fornalha. Eles saem. E sabe o que é interessante? Eles foram lançados amarrados, com suas roupas, com chapéu. E a única coisa que se queimou dentro da fornalha foram suas amarraduras. Porque diz o texto que eles saem da fornalha e nenhum fio de cabelo deles está queimado. A sua roupa não tem nem cheiro de fumaça. Isso é impressionante. Por que é impressionante? Irmãos, eu tive que aprender a cozinhar há alguns anos por causa do meu filho Davi. As primeiras vezes que eu fritava um bife, eu deixava a casa toda cheirando a fritura. E o bife ainda ficava cru. Ficava tudo cheirando a torrado. Saía fumaça para todos os cantos. Uma vez o pessoal achou até que meu apartamento estava incendiado. Eu aprendendo a cozinhar. Imagina esses homens numa fornalha aquecida 7 vezes mais, onde homens foram incinerados apenas ao se aproximar dela, eles saem sem o cheiro de fumaça. Esses homens descobrem que tudo o que eles precisam saber é que Deus está do lado deles. E se Deus estiver do seu lado, nenhum mal chegará até ti. O Senhor tem o controle de tudo. Ele observa em todos os momentos da sua vida. E não é porque você está na fornalha que significa automaticamente que Ele não pode te livrar. Deus poderia ter apagado as chamas do fogo, mas Ele decide mantê-las acesas e livrá-los na vista de todos. Porque Nabucodonosor então vai chamar todas as autoridades ali da Babilônia para que possam ver o livramento do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus pode não levar a perseguição e a dor para longe de nós, mas certamente estará conosco em nossos sofrimentos. Lembre-se que o seu Senhor, aquele que é maior do que Sadraque, Mesaque e Abednego, aquele filho do homem ou filho do Deus vivo, que se fez presente na fornalha, se faz presente em todos os dias da nossa história, porque Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias
não te abandonarei. A gente pode estar na fornalha e a esperança humana pode ter acabado para a gente. A gente ainda se mantém fiel, porque a gente sabe que o Deus que cuida da gente é poderoso para nos livrar na fornalha. Como eu tenho certeza disso? A fornalha era um instrumento de execução, não é verdade? E como instrumento de execução, o seu intuito é executar, tirar a vida, exterminar, acabar. Assim como a fornalha era um instrumento de execução, a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo também era um instrumento de execução. Mas assim como a fornalha, a cruz fracassou em seu objetivo, porque ela não pôde deter o meu Senhor, que ressuscitou ao terceiro dia, vive e viverá para todo sempre, e nos convida, nós que desejamos ser fiéis a Ele, a habitar com Ele no reino eterno. A gente só precisa ser fiel. A pergunta é: Senhor, o que queres que eu te faça? Não é mais o Senhor perguntando: o que queres que eu te faça, filho? Mas a pergunta é: nós, Senhor, o que queres que eu te faça? O que o Senhor quer é que você não dobre os seus joelhos a qualquer Deus, que você não se entregue a qualquer vento de doutrina, que você permaneça fiel, que você acredite, que você confie, que você busque, que você o adore, que você se entregue, porque Ele é o Deus poderoso para livrar vocês da fornalha e na fornalha. E é interessante então que Nabucodonosor vai dar um outro decreto. Sabe qual é o outro decreto que Nabucodonosor vai escrever? Que a partir de então todos os povos, línguas e nações não poderiam falar nenhuma heresia contra este Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ninguém pode livrar como este Deus pode livrar. O texto de 2 Pedro capítulo 3 nos ensina que chegará o dia que todo este mundo se tornará uma grande fornalha. E não haverá nenhuma esperança humana para que possa haver um resgate ou se livrar dela. Só tem uma esperança possível para se livrar dessa fornalha de fogo que queima eternamente. E essa esperança é a nossa declaração no senhorio, na salvação do Senhor Jesus Cristo, aquele que pode nos livrar na fornalha. Chegará o dia, meus irmãos, que assim como esse texto, tocará a trombeta, e todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é Rei dos reis. Entretanto, alguns vão confessar por pavor, porque não o aceitaram em vida, porque não reconheceram em vida, e agora só reconhecem porque constatam o seu senhorio. Entretanto, terá um povo que irá dobrar os seus joelhos em gratidão, dizendo: este é o Senhor que eu permaneci fiel, este é o Senhor que eu servi toda a minha vida, Ele veio me buscar, Ele veio me salvar desta grande fornalha, e me levará para um lugar onde não há mais choro, não há mais dor. E os que não forem salvos queimarão na fornalha, que de tanta dor há choro e ranger de dentes. Quem é que pode livrar com este Deus? Lembre-se sempre que esse Senhor pode transformar uma fornalha ardente numa sauna com água fresca para os seus servos fiéis. Não há situação nessa vida que justifique a nossa infidelidade. Não há amargura, não há dor, não há situação contrária que justifique a nossa infidelidade.
Nós, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, fomos chamados para viver de maneira separada, prestando a nossa fidelidade apenas a Ele, na certeza de que Ele nos assiste em meio ao nosso sofrimento, na certeza que um dia essa terra estranha que vivemos, porque este aqui não é o nosso lar, este aqui não é nosso lugar, nós vivemos cativos aqui, mas um dia o céu se rasgará e o nosso rei aparecerá entre as nuvens, a trombeta tocará e nós, o seu povo, voltaremos para o nosso lar. Os que se mantiveram fiéis retornarão para sua casa e lá com Ele reinarão para todo sempre. Amém. Chegará o dia em que mandará o Filho do Homem a seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Não há nada que justifique a nossa infidelidade. Nós fomos chamados para sermos fiéis, porque aqueles que são fiéis, até mesmo uma fornalha se torna uma sauna com água fresca. Nosso alívio não está aqui. Nosso alívio está no lugar onde não tem mais morte. E a pergunta que eu faço a vocês nesta noite é: vocês já então pararam e nessas 7 quintas-feiras perguntaram ao seu Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? Minha vida está condizendo com a sua palavra? Vivo mediante aquilo que o Senhor me ordena? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quero me manter fiel ao Senhor, porque eu reconheço que não há Deus que pode livrar como este Deus. O final do texto vai dizer que o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. E isso aqui é uma grande bênção para a gente, porque aqueles que vivem mediante ao reino do Senhor, que não dobram seus joelhos, podem esperar e aguardar o melhor dessa terra, quando o Senhor vier nos buscar, sim. Mas também podem aguardar que o Senhor irá cuidar e nos abençoar, mesmo em terra estranha, mesmo neste mundo vil, neste mundo caído, onde a injustiça impera, onde parece que os inocentes se tornam culpados e os culpados são inocentados. A gente olha para o nosso mundo e parece que ele não tem mais solução. Nessa terra sem esperança, nós que servimos a Deus fielmente podemos ter esperança também, porque Ele é o Deus poderoso para nos livrar na fornalha. Essa vida pode ficar aquecida 7 mil vezes mais, mas para aqueles que andam com o Senhor, sabem que uma fornalha ardente Ele pode transformar em sauna com água fresca.
se vocês perguntarem ao Senhor: o que quer que eu te faça? Senhor, o que queres que eu te faça? Tenho certeza que a resposta dele, porque a sua palavra nos diz: mantenha-se fiel a mim. E esse é o meu conselho a vocês nessa noite. Sua fidelidade deve repousar no Senhor e exclusivamente no Senhor. E assim, seus dias na terra serão abençoados. Mais uma vez, o Deus a que servimos pode transformar uma fornalha ardente numa sauna com água fresca. Que Deus te abençoe.